Fala curiosos, fala curiosas. Prontos aí para mais um vídeo curioso de hoje? Antes de nós partirmos para a curiosidade do dia, curta aí no nosso canal, compartilhe. E não esqueça que no final do vídeo fazer aquele comentário, ok? Gente, eu quero também agradecer a vocês que com uma semana aí nós estamos com mais de uma centena de inscritos, certo? E quero pedir a vocês que reforcem, mande para os seus amigos, para o grupo da família, para o grupo do trabalho, tá bom? Então vamos partir para o vídeo de hoje? Vamos lá! Gente, o vídeo de hoje é de um evento muito triste. Se trata de algo muito trágico, mas algo também muito importante para a segurança do transporte. Sim, para a segurança do transporte aéreo. Nós vamos falar hoje do maior desastre aéreo de todos os tempos. O maior desastre aéreo do mundo. Você sabe qual foi? Você sabe aonde foi? Você sabe como foi que aconteceu esse desastre? E por que ele aconteceu? E depois desse acidente, qual as melhorias que houveram na aviação? Ok? Vamos lá compartilhar mais essa curiosidade. Bom, primeiro, você sabe qual foi o maior acidente aéreo de todos os tempos e aonde foi? Vamos responder isso agora para você. Sabe por que ele é considerado o maior acidente aéreo de todos os tempos? O maior acidente aéreo de todos os tempos, pasmem vocês, não aconteceu no ar, não foi uma queda de um avião, mas aconteceu em terra. Isso mesmo, aconteceu em terra. E aconteceu na Espanha, no aeroporto chamado de Los Rodios, em 27 de março de 1977, nas Ilhas Canárias. E foi a colisão de dois Boeing 747. Um era da KLM e a outra da Panam, que era uma empresa aérea muito famosa. E ele é considerado o maior acidente aéreo de todos os tempos por causa do número de vítimas, que foi 583 pessoas vitimadas nesse acidente aéreo. Todos os tripulantes e passageiros do Boeing 477 da KLM, infelizmente, vieram a falecer. E 330 pessoas que estavam a bordo do Boeing da Panam faleceram. 60 passageiros, 60 pessoas escaparam no avião da Panam, incluindo o seu piloto, né? Mas como foi que isso aconteceu? Como um evento triste desse aconteceu? Os dois aviões envolvidos no acidente, eles estavam programados para partir de Las Palmas, outro aeroporto na grande ilha, no arquipélago ali lá de Canária, que é o maior arquipélago ali, e essa era a maior ilha. Só que antes desse evento, pela manhã, houve um atentado terrorista, né? Tipo um bombardeio que houve lá nas Ilhas Canárias. Então, o ocorrido fez com que muitos aviões eles fossem transferidos, desviados para o aeroporto de Tenerife. E aí ficou bem congestionado. O voo da KLM 4805, como também o voo da Panam, eles foram desviados para o aeroporto de Tenerife, o aeroporto de Los Rodios, assim como era chamado. Então, esses dois aviões eles estavam em movimentação e, infelizmente, eles colidiram na pista. A força da colisão ela foi tremenda. Ele rasgou a fuselagem do avião da Panam. As duas aeronaves vieram a explodir. Explodiram com a colisão. Mas por que aconteceu
porque dois aviões, dois Boeing, vieram a se chocar em plena pista de decolagem. Muitos fatores foram apontados. Exemplo, a sobrecarga de aeronaves que havia ali nesse aeroporto, no aeroporto de Tenerife, né? Por causa dos desvios devido ao atentado, né? Então, ficou muita movimentação ali no aeroporto de Tenerife. Outro fator que contribuiu foi a neblina. Estava um dia com muita neblina, baixa visualidade, então foi um também dos fatores do tempo muito ruim. E além do mais, a sobrecarga nos controladores do aeroporto, o tráfego aéreo. E ainda havia um fator que naquela época, em 1977, a má comunicação ali, devido também ao tráfego intenso de aviões, devido ao tempo e os próprios aparelhos da época, foi também um dos fatores que contribuíram para que esse acidente acontecesse. E aí, gente, a investigação do acidente, como se deu. Após a investigação, alguns pontos foram determinantes. Vamos lá apontar o que foi concluído sobre esse acidente tão terrível. Primeiro, o voo da KLM, ele decolou erroneamente, sem ter recebido autorização da torre de controle. O comandante do voo da KLM, ele não tomou as medidas necessárias para abortar a decolagem, mesmo quando a tripulação da Panam, que era o outro avião, informou que ainda se encontrava na pista de aterrissagem. E provavelmente esse avião da KLM ele confundiu, achando que estava à frente do avião da Panam. Mesmo o engenheiro de voo da Panam comentando e sendo ouvido pelo piloto da KLM, ele prosseguiu com a sua decolagem. Segundo, a interferência do rádio e o ruído por causa das chamadas simultâneas, ou seja, havia muita comunicação naquele momento. Lembre-se do que a gente falou no início, né? Havia um forte movimento ali naquele avião devido ao desvio para aquele aeroporto por causa do atentado terrorista que houve em Las Palmas, certo? Então, muita comunicação e aí houve essa confusão do comandante do voo da KLM, ok? O terceiro motivo que foi apontado nas investigações. A tripulação do Panam, de forma também equívoca, tomou a saída em lugar errado, onde tem aquela pista ali para taxiar. Então, eles também taxiaram na pista de número errado, devido também à má comunicação ali da torre com as aeronaves que estavam ali naquele momento. Quarto motivo. O quarto motivo foi a utilização de linguagens, né? Não havia ainda uma língua definida, então essa comunicação na hora de interpretar a linguagem, né? Estava, ao final de contas, estava no aeroporto na Espanha, o avião da Panam estava vindo dos Estados Unidos, o da KLM da Holanda, de Amsterdã. Então, houve essa confusão aí também na hora da interpretação. Então, esses foram os quatro principais motivos para que houvesse esse choque entre esses dois aviões de forma assim tão triste e tão terrível. Mas, de tudo isso, gente, aconteceu algo que veio trazer um legado para os futuros voos, para as futuras operações aéreas. Houve algumas melhorias depois dessa tragédia, desse terrível acidente. Então, quais as melhorias foram feitas após esse trágico acidente? O que efetivamente melhorou na aviação depois desse acidente tão marcante, com números tão altos de vítimas? Vamos ver algumas modificações. Foram feitas as seguintes modificações: regulamentação das empresas aéreas internacionais, de todas as aeronaves ao redor do mundo. Eles introduziram requerimentos e, por exemplo, estabeleceram fraseologia. O que seria isso? Um padrão
para a comunicação, ou seja, um idioma comum para que todos se comunicassem muito bem. E aí a língua oficial da aviação foi colocada como o inglês, ou seja, toda a área de aviação, né, quando há a mudança de nacionalidade do piloto com controle de voo, se dá através do inglês. Diminuiu a relação de autoridade entre os membros da tripulação, colocando mais ênfase de acordo da necessidade mútua, ou seja, haver mais a comunicação entre o piloto, o copiloto, para a tomada de decisão dentro da cabine do avião. Todo esse gerenciamento foi muito importante para que acontecesse melhorias dentro da aviação. Então, gente, após esse acidente, muito se aprendeu e muito se aprende com cada acidente aéreo. Cada acidente aéreo ele é bem investigado. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a ANAC que faz essa investigação. Em todos os países existe uma agência de investigação para esse tipo de acidentes. Pois é, gente, esse foi o nosso vídeo curioso desta semana. Uma história triste, lamentável, mas que também contribui para a segurança nos voos de hoje. Quero mais uma vez que você deixe o seu comentário, comente se você já conhecia essa história, se você já sabia desses números, se você tem mais alguma informação a dar sobre esse vídeo, comente aí, deixe o seu comentário, deixe o seu link e até a próxima.